jogos são mídias bem predominantes entre os humanos. Qualquer atividade que exija a persona de um jogador e regras molda a dinâmica da experiência. Do ponto de vista cultural, eles são muito importantes para a construção de repertório de cada indivíduo. Exemplos como Minecraft, CSGO, GTA e muitos outros dominaram a indústria dos games. Inclusive, há um largo debate acerca dos benefícios e principalmente malefícios dos games. Contudo, existem algumas obras que são extremamente perturbadoras por conta de diversos elementos que as compõem. Algumas chegando a ser desconhecidas do público geral. Outras chegam até o ponto de cometerem crimes, tendo em vista seu anonimato. Nesse iceberg, há certas franquias que perturbam qualquer pessoa que tente jogá-las. O iceberg funciona como se fosse uma listagem, onde quanto mais profundo fica, mais perturbador é a obra. Seja bem-vindo ao iceberg de jogos perturbadores. The Walking Dead é um jogo eletrônico de aventura, desenvolvido e publicado pela Telltale Games. O game consiste em 5 episódios lançados entre abril e novembro de 2012. A jogatina se passa no mesmo mundo fictício dos quadrinhos, com eventos ocorrendo logo após o início do apocalipse zumbi na Geórgia. No entanto, a maioria dos personagens são originais deste jogo, que é centrado no professor universitário e criminoso condenado Lee Everett, que resgata e posteriormente cuida de uma jovem chamada Clementine. Lee se torna uma figura protetora dela para ajudar a reuni-la com seus pais. Alguns personagens da série original de quadrinhos também aparecem no jogo. A obra conta com toda a atmosfera apocalíptica, zumbis, mortes sangrentas e violência. Essas coisas contribuem para o game entrar na lista do iceberg. Além disso, vale ressaltar que no game supradito, a história é influenciada pelas escolhas de diálogo do jogador e também suas ações, ou seja, é um jogo interativo. A título de exemplo, determinado personagem pode morrer na sua jornada, enquanto para outro player, não. Por conta das escolhas diferentes dos jogadores, a história possui vários finais e não poderia ficar de fora dessa lista. Viscera Cleanup Detail é um jogo eletrônico de ficção científica e simulação, onde os jogadores são encarregados de limpar os resíduos sangrentos provenientes de uma invasão alienígena impedida com sucesso. Nesse ponto, já nasce o diferencial desse game. A proposta dele é totalmente diferente dos demais. A exemplo de Dead Space ou Destroy All Humans, Alien Isolation e muitos outros, em vez de causar ou impedir uma ameaça extraterrestre, como muitos outros jogos fazem, você é responsável apenas por cuidar da limpeza após todo o conflito. Ou seja, no jogo Viscera Cleanup Detail, os jogadores assumem um papel de lixeiros de estações espaciais. As tarefas incluem do recolhimento até a eliminação de detritos, incluindo os corpos desmembrados de alienígenas e humanos, vidros quebrados, reparação de buracos de bala nas paredes, limpeza de respingos de sangue e conta-se, claro, com tarefas secundárias de bônus. A parte que coloca tal franquia nessa lista é toda a ambientação bizarra e complexa de você estar no papel desse tipo de funcionário. Encontrar corpos mortos é algo totalmente típico na jornada, e a sua responsabilidade é somente incinerá-los. Mas, óbvio, as obras citadas pertencem à superfície, logo não haverá nada muito perturbador por aqui. Contudo, a partir de agora, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias, porquanto iremos para Mogeko Castle é um gratuito jogo de aventura e seu design já chama atenção para algo mais sombrio comparado aos anteriores.
Tal fato leva o game a ser recomendado a maiores de 15 anos. A obra contém temas como conteúdo sexual e violência explícita. Não há, no que parece, batalhas no jogo, e ele conta com a história linear. Válido ressaltar sua trilha sonora brilhante, que prende a cada instante. Enfim, o enredo se passa na visão de uma jovem normal, conhecida como Yonaka Kurai. Ela utiliza um trem para retornar até sua casa. Isso já fazia parte da rotina dela. E seria apenas um dia normal da sua vida, se não fosse pelo fato que seu irmão, Shinya Kurai, voltaria para casa. A história no começo não nos diz o que ele tanto fazia para ficar tão longe de casa. A personagem tira um breve cochilo. Contudo, ao acordar, ela percebe que o trem havia parado em uma estação muito estranha. A partir desse momento, toda a história é desenvolvida com eventos marcantes e imprevisíveis. Não vou me estender demais, pois tal obra merece um vídeo somente para si. World of Horror é um jogo eletrônico de RPG com estilo pixel art de 1-bit, inspirado nas obras de Lovecraft e Junji Ito. Já dá para perceber que a obra será boa quando possui essas duas grandes inspirações. O game se passa numa versão fictícia de Shiokawa, no Japão. O player deve explorar vários locais e lutar contra criaturas de outro mundo, a fim de parar um apocalipse iminente. O World of Horror apresenta combates por turnos, onde o jogador coloca ações e contra-ataques para serem usados contra criaturas hostis, muitos dos quais são baseados em criaturas de mangás, terror japoneses ou lendas urbanas. A franquia é excelente aos amantes de mangá de terror. Ela aborda temas pesadíssimos como suicídio, violência explícita, mortes brutais e monstros extremamente assustadores. Apesar de tudo isso, os dois últimos jogos ainda são leves comparados aos que estão por vir, pois agora iremos até Drowned God é um jogo de aventura de ficção científica de 1996 e propõe a tese de que toda a história humana é uma mentira e que o desenvolvimento e a evolução da raça humana foram arquitetados pelos extraterrestres. Muitos atribuem a essa obra um forte teor de teoria da conspiração. O jogador deve descobrir a verdade através dos mistérios que envoltam o jogo, avaliando e explorando mundos completamente diferentes, sem contar as interações com personagens históricos e fictícios, além de enfrentar quebra-cabeças. A partir do fato que a história foi manipulada para esconder certos acontecimentos, a verdadeira história, segundo o game, é totalmente diferente. Há diversos temas abordados, como vida extraterrestre, o Grande Dilúvio, a Biblioteca de Alexandria e até mesmo renomados gênios como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e o famigerado Albert Einstein. Eu avisei que as coisas ficariam malucas, mas você nem sabe o que está por... Free Ice Cream é um flash game muito desconhecido e inclusive já teve vídeo sobre ele aqui no canal. Basicamente, a história se passa sob a visão de uma garota que possivelmente foi raptada por um vilão, que é aparentemente o dono de uma sorveteria. Contudo, o enredo vai se tornando cada vez mais assustador, desde momentos em que encontramos a amiga da protagonista junto a um monte de carne, até a ocasião em que precisamos colocar veneno na comida do gato para podermos avançar no jogo. A obra é bem curta e pode ser finalizada em até 10 minutos ou menos. A trilha sonora e a ambientação do game são bizarras demais para algo feito no Flash. É interessante o ponto que alguns jogos de Flash apresentavam um gore bem exagerado para algo que devia ser mais leve e infantil. Este jogo não é o único que poderia se encaixar nesse iceberg, contudo, eu escolhi ele pois é muito desconhecido ainda. Germes é um jogo japonês de sobrevivência, horror e um pouco de aventura, desenvolvido para o aclamado PlayStation 1 em 1999. A jogatina segue a estética do PS1 e por isso é bastante interessante para mim, pelo menos, pois eu amo esses estilos de jogos. O protagonista é um repórter de jornal que retornou à sua cidade natal
para investigar ocorrências misteriosas relacionadas a estranhas criaturas mutantes que aparecem na região. Apesar de antigo, Germes é um game de mundo aberto, onde você pode explorar a pé, dirigir um carro ou optar por ônibus e metrô, enquanto busca respostas para os mistérios da região. Boa parte da obra consiste em investigar e explorar as áreas de alta atividade mutante. O jogo tem uma mistura inquietante de ficção científica e terror. O jogo não é tão aclamado, pois não é dos melhores, mas a bizarrice dele, principalmente o design dos personagens, dá para passar o tempo em alguma tarde entediante. Exit Mask é um jogo indie que se passa em um mundo totalmente alternativo. A gameplay dessa jornada é preto e branco, com grandes ilustrações e desenhos. Não há muitas informações sobre quem controlamos e o que está acontecendo nessa realidade. Entretanto, a obra aborda temas como a morte, suicídio, além de apresentar diversas cenas de gore explícito na tela do jogador. A estética monótona, aliada a uma ausência de explicações para o enredo, torna isso extremamente bizarro. Houve um tempo em que os videogames de terror indie, como Slenderman, estavam começando a ser o centro de atenção para muitos. Então obter um jogo desse estilo era muito comum naqueles dias. Foi assim como um dia em um dos tópicos do 4chan, apareceu uma pessoa mostrando prints de um jogo totalmente desconhecido, que chamou de Lost Boy. Muitos usuários do fórum baixaram para experimentá-lo. Eles queriam experimentar os sustos que comumente esses videogames geralmente dão. Era um jogo onde você se encontraria trancado em um labirinto. Às vezes você podia ver nas paredes imagens com referências a Jesus Cristo e outros com imagens satânicas, mas você nunca podia ver qualquer saída ou algo que realmente assustava você. Contudo, o ponto que coloca esse game no abismo é um acontecimento fora do jogo. Depois de um certo tempo, descobriram que o Lost Boy era apenas uma forma de um usuário, aquele que divulgou o jogo, conseguir fotos das pessoas que estavam jogando o videogame, suas senhas pessoais, contas bancárias e muito mais dados encontrados nos computadores onde o jogo estava em execução. Traduzindo, era um vírus. Eu não irei aprofundar mais, pois será tema para um vídeo específico. Portanto, todas as obras apresentaram elementos perturbadores, aqueles que focaram na abordagem da morte como tema central do seu universo. Outros exploraram as reviravoltas da trama, aliadas a uma estética fofa e aparentemente inocente. Aos que basearam-se em uma simples dinâmica de point-click em volta de personagens misteriosos e cartunescos. Alguns exploraram a abstração como forma de perturbar e levar o espectador à distorção da realidade, além, claro, daquele no qual utilizou tal obra para cometer atos repugnantes. Cada um explora aquilo que lhe convém e instiga dentro da vasta realidade do universo. Contudo, no final, a única coisa em comum que resta em todos esses jogos é um lema que você já deve ter escutado de alguém. Não se deve brincar com o desconhecido, a não ser que você queira se tornar parte dele.